A origem do mal. É um tema universal, vasto e profundo. Todos nós temos perguntas. Quem é Deus? Como Ele é, na verdade? O que é que Ele quer de mim pessoalmente? E por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Virtualmente, todas as pessoas nesta terra, independentemente da religião ou nacionalidade, reconhecem que existe alguma forma de conflito à nossa volta entre as forças do bem e do mal. Um conflito colossal entre a luz e as trevas, a verdade e o erro, a opressão e a liberdade, o certo e o errado, e, finalmente, entre a vida e a morte. Que história jaz por trás deste gritante paradoxo? Muitas religiões, incluindo a Bíblia, ensinam que por detrás do véu das 3 dimensões do mundo físico que vemos, existe um outro mundo espiritual, bem real, que não conseguimos ver. Nesse reino, não visível aos olhos físicos, existe uma batalha titânica entre o supremo herói da justiça e o supremo vilão do mal. A grande questão é: quem são esses personagens principais? E como, onde e quando esta crise cósmica começou? Este é o maior mistério de todas as eras e a mais fantástica das histórias verdadeiras que alguma vez foi contada. Esta crise envolve cada pessoa na Terra. Sim, cada pessoa. Vamos ouvir que história é essa. Para compreendermos a origem do mal, temos que fazer uma viagem através do tempo, exatamente até a primeira batalha travada no universo.
A nossa história começa há muito tempo atrás, num local chamado Céu. Este local era habitado por uma inúmera multidão de seres angelicais que se deleitavam em fazer a vontade de Deus. Dentre eles, havia um extraordinário para servir como líder desta vasta multidão. A Bíblia nos diz que o seu nome era Lúcifer, que significa portador de luz. Este querubim era o maior dos seres criados por Deus e ocupava a posição mais próxima do trono de Deus. E era o segundo em autoridade, logo a seguir a Jesus. Lúcifer era o ser criado por Deus mais resplandecente. Ele era admiravelmente atraente e dotado de surpreendentes capacidades musicais e espírito de liderança. Ao começar a ponderar na sua beleza e poder, o seu coração começou gradualmente a mudar. Ele permitiu que o foco da sua atenção se desviasse de Deus e direcionou o seu amor para si próprio. Começou sutilmente a circular por entre os anjos, plantando sementes de dúvida e descontentamento com respeito à liderança de Deus, ao mesmo tempo que exaltava as suas próprias virtudes. Com seu raciocínio audaz e poder inigualável de influenciar, Lúcifer conseguiu persuadir um grande número de anjos a unirem-se ao seu motim. Não pensem nem por um momento que a rebelião de Lúcifer tenha apanhado a Deus desprevenido. Em amorosa ansiedade, Deus advertiu-o do perigo, mas no final, o orgulho e o amor próprio não permitiram a Lúcifer o seu arrependimento. Assim, iniciou a rebelião total contra Deus, em vez da humilde obediência. Senhor.
Deus sabia que a melhor maneira de enfrentar esta crise era permitir que ela seguisse o seu curso. Esta seria a única maneira de assegurar que o mal nunca mais voltaria a surgir. Quando Lúcifer e os seus seguidores expuseram abertamente a sua rebelião, Jesus sabia que não haveria paz se lhes fosse permitido continuarem no céu. Deveria ser-lhes imposto um limite. Lúcifer e os seus seguidores nunca sairiam por sua própria vontade ou pacificamente. O passo seguinte era a guerra. Apocalipse 12, verso 1 nos diz que, finalmente, Lúcifer e 1/3 dos anjos foram fisicamente expulsos do céu. Mas a guerra não tinha terminado, apenas começava. Lúcifer, o portador de luz, agora transformou-se em Satanás, o adversário, o anjo das trevas. Por isso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo regressaram ao seu trabalho, o maravilhoso trabalho da criação. Este novo mundo seria único, porque as suas criaturas principais seriam feitas à própria imagem do Criador. A eles, o Senhor também lhes daria domínio deste planeta, que conhecemos como Terra. Que imagem tão maravilhosa Deus a formar um novo mundo, o nosso planeta Terra, em cada dia da criação. Algo novo e espetacular passava a fazer parte do cenário. Deus falou e uma linda e luxuriante vegetação foi trazida à existência. Plantas de todas as cores, formas e tamanhos. O mundo estava repleto de criaturas deslumbrantes e exóticas, criaturas que podiam elevar-se graciosamente pelos céus ou deslizar livremente pelas águas azuis. Cada um deles encontrou um lugar no novo planeta, e um lugar para viver em harmonia com o resto da criação. No 6º dia, Deus criou o homem. Deus também criou a companhia ideal para Adão, a sua bela esposa Eva. Este feliz casal foi colocado num magnífico jardim, perfeitamente desenhado para completar a sua felicidade. O ambiente que os nossos primeiros pais experimentaram foi muito diferente do mundo de hoje. As rosas não tinham espinhos, os insetos não mordiam, nem picavam, e os leões e as ovelhas conviviam amigavelmente uns com os outros. Mas a maior de todas as bênçãos era que os humanos viviam em perfeita harmonia com o seu Criador. Cada 7º dia, que era o sábado, Adão e Eva descansavam do seu agradável trabalho e tinham uma aberta e deleitosa comunhão com a visita do seu Criador. Era um mundo esplêndido e maravilhoso, e este estado ter-se-ia mantido por toda a eternidade, se tão somente os nossos primeiros pais tivessem mostrado fidelidade perante uma simples prova. Porque o adversário tinha contaminado o universo com a sua rebelião, o Senhor viu a necessidade de um simples teste de amor e lealdade. Uma árvore especial, uma árvore cujos frutos não deveriam ser comidos, sob pena de morrerem se o fizessem. Deus disse
jardim ela andou a sós. O fruto que Deus proibiu comeu. E o diabo se alegrava enquanto Cristo chorava. Eva não voltou para junto de Adão. Os nossos primeiros pais, bem cedo, começaram a sentir os terríveis resultados da sua transgressão. A vergonha e o medo substituíram o gozo e a paz, e para cobrir a sua nudez, tentaram cobrir-se com folhas. Tudo à sua volta começou rapidamente a mudar. Não levou muito tempo para experimentarem sensações desconhecidas: angústia, dor, doença e, por fim, a morte. Até os elementos do reino animal e vegetal foram infectados pela terrível maldição. Espinhos e cardos agora apareciam nas mais belas flores, e os animais, até aqui mansos e dóceis, começaram a agredir-se e matarem-se uns aos outros. E o pior resultado do pecado foi a separação da humanidade de Deus. A partir desse momento, a comunicação direta com o céu seria limitada. Ao caírem todas estas consequências sobre Adão e Eva, o coração de Deus foi profundamente movido de terna compaixão. A lei que tinha sido quebrada não podia ser alterada para os salvar, pois ela é tão sagrada e imutável como o próprio Deus. O Senhor sabia que havia unicamente um meio pelo qual o homem podia ser redimido. Assim, foi revelado o plano nascido no íntimo do coração de Deus, um plano para salvar o homem do seu encontro fatal com a morte eterna e para restaurar tudo o que tinha sido perdido pelo pecado. Seria um plano assombroso na sua intensidade, alcance e poder, mas seria o plano que envolveria um enorme sacrifício. Neste mundo cheio de problemas, neste mundo cheio de pecado e dor,
Muitos procuram as respostas para os problemas, mas eu sei que a saída é a cruz. Neste mundo cheio de fraquezas, não há em quem se possa confiar. Eles procuram as respostas para os problemas, mas eu sei que a saída é a cruz. Eu sei que é inevitável a minha morte lá na cruz, pois sou a única saída, somente eu os posso libertar. Somente eu os posso libertar. Somente eu os posso libertar. Nos reunimos e decidimos, meu Pai e eu. O pecado chegou. O que fazer agora? Tudo mudou. Ninguém deu uma resposta. Adão e Eva, sem pensar, pecaram. Um gosto de um fruto amargo. Uma culpa dizendo que a vida acabaram. Deus entristeceu com Adão tão amado. Os anjos tristes, um túnel sem saída. Todos estavam ouvintes. Qualquer solução seria bem-vinda. Mais rápido que a velocidade da luz, mais corajoso que um leão, Jesus se ofereceu para morrer na cruz e salvar a todos da perdição. Como um pai iria aceitar? Como o pai seu filho deixa ir? Como sacrificar? Como sacrificar aquele que o fazia sorrir? Era uma decisão difícil, mas não havia outra solução. Jesus se sacrificaria por tudo isso, por amor a nós em seu coração. E agora, o plano foi feito. O céu já tinha esperança. O plano não podia ser desfeito. Jesus viria à terra como criança. Chegou o dia de dor ao pai e filho, mas o céu se alegrou, pois Jesus foi escolhido para salvar quem pecou. Que possamos valorizar essa decisão, que foi difícil para todos, e em canção possamos agradecer, nos unindo em coros. As Escrituras ensinam claramente em Romanos 6:23 que a recompensa do pecado é a morte. A lei quebrantada exige a vida do transgressor, e havia somente um em todo o universo, qualificado como substituto para toda a humanidade. Unicamente o Criador podia pagar a dívida das suas criaturas, tomando o seu lugar. Por isso, Jesus Cristo, o Filho de Deus, voluntariamente concordou em deixar a pureza, a brilhante glória e a segurança do céu. Aquele que era verdadeiramente Deus, tornou-se verdadeiramente homem. A vontade da divindade trouxe-o à terra como um bebê. Uma estrela esplendorosa orientou os magos até ele. Eles vieram com presentes e preciosas dádivas de incenso, mirra e ouro, e o adoraram como rei. Os anjos apareceram aos humildes pastores que guardavam os seus rebanhos durante a noite nas planícies de Belém, e anunciaram-lhes este maravilhoso nascimento. Jamais um ser humano contemplou uma multidão de anjos louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Foi naquela noite santa que o Filho de Deus trocou a gloriosa associação dos anjos no céu pela companhia dos animais numa estrebaria em Belém. Não havia lugar para ele entre os seus, não havia lugar para o Criador daqueles a quem viera a salvar.
E este menino cresceu. A Bíblia nos diz que ele crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus era com ele. Todo o céu observava e se alegrava com este nobre jovem. Ele era respeitado por homens, mulheres e também pelas criancinhas. O seu encontro com João Batista nas águas do Rio Jordão foi memorável. Durante o seu batismo, o Espírito de Deus se fez sentir na forma de uma pomba, e a sua voz se ouviu dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Esteve 40 dias e 40 noites a sós com Deus, num pleno jejum, resistindo às tentações de Satanás. Jamais o inimigo conseguiria destruir o plano traçado por Deus. Tudo teria de ser cumprido conforme o planejado. Ele viria morrer em favor do homem, neste iníquo e regenerado planeta. Ele suportaria uma vida de dor, vergonha, e, no entanto, viveria uma vida perfeita e vitoriosa. Por último, ele morreria de uma morte humilhante, de modo a poder tomar o lugar como substituto da humanidade caída. Espantosamente, através do seu sacrifício, seria oferecida à humanidade uma segunda oportunidade de ter a vida eterna. O seu sangue providenciaria o resgate para o mundo que tinha sido raptado por Satanás. Antes de chegar a hora deste supremo sacrifício, Jesus tinha uma obra grandiosa a realizar: dar a conhecer o amor do Pai. Essa era a mais importante mensagem a ser dada ao mundo. Durante séculos, Satanás tinha obscurecido a mente dos seres humanos, levando-os a considerarem Deus como um tirano, distante, pronto a executar os seus juízos sobre a humanidade. Jesus devia mostrar que o coração do Pai sofre com a humanidade, que está a fazer de tudo para que a cada um de nós sejamos salvos. Assim, de terra em terra, de cidade em cidade, ele pregou e curou os enfermos. Ele deu vista aos cegos e ouvido aos surdos, e fez andar os paralíticos, e espantosamente ressuscitou os mortos.
cantava o povo maravilhado com a sua obra. Exultavam de alegria perante a possibilidade de terem um rei que podia alimentar multidões e fazer toda a sorte de coisas espantosas. No entanto, a obra de Cristo na terra aproximava-se rapidamente do seu termo. Em breve, muito em breve, muitos daqueles que agora o aclamavam ficariam decepcionados quando percebessem que, afinal, este rei não vinha para libertá-los do jugo dos romanos, mas sim levá-los a reconhecerem os seus próprios erros e aceitarem o perdão e a cura de alma que somente o seu sacrifício lhes proporcionaria. Maravilha-te, ó céu, e pasma tu, ó terra, contemplai o opressor e o oprimido. Uma multidão enfurecida rodeia o Salvador do mundo. Escárnios e troços misturam-se com as baixas imprecações de blasfêmia. O seu nascimento humilde e a sua vida modesta são comentados pela multidão insensível. A sua declaração de ser o Filho de Deus é ridicularizada. O gracejo vulgar, o insulto e a troça passam de boca em boca. Satanás dirigia a turba cruel nos maus tratos ao Salvador. Era seu desígnio provocar, se possível, a sua retaliação ou levá-lo a realizar algum milagre para se libertar, frustrando assim o plano da salvação. Uma mancha sobre a sua vida humana, uma falha da sua humanidade para resistir à terrível prova, e o Cordeiro de Deus teria sido uma oferta imperfeita, um fracasso para a redenção do homem. Seu corpo
está consumado. Está consumado. Com estas palavras, Jesus morreu. Ao mesmo tempo, um grande terremoto se fez sentir na terra. Um centurião romano, que havia observado tudo, voltou-se com espanto para os seus homens e disse: Este homem era realmente o Filho de Deus. José de Arimateia tinha um túmulo em Jerusalém que fora recentemente cavado numa rocha sólida. Era um jardim particular, não muito distante, e por isso ele e Nicodemos puderam levar imediatamente o corpo para ali. Como era quase sábado, ungiram rapidamente o corpo com óleos e especiarias e embrulharam-no numa mortalha de linho. Finalmente, rolaram uma grande pedra, taparam a entrada do túmulo e foram para casa. Pôncio Pilatos mandou selar o túmulo e colocou alguns soldados de guarda. A noite do primeiro dia da semana passou lentamente. Jesus continuava preso no seu estreito sepulcro. Se tivesse sido possível, o príncipe das trevas, com seu exército de apóstatas, teria mantido para sempre selado o túmulo que retinha o Filho de Deus. Uma hoste celeste, porém, circundava o sepulcro. Anjos magníficos em poder guardavam-no, esperando o momento de saudar o príncipe da vida. Estava ainda escuro, quando o mais poderoso anjo dos céus veio numa comissão especial. Quando seus pés tocaram a terra, deu-se outro terremoto. Toda a sua glória deitou por terra os guardas que ali se encontravam. Removeu a pedra do túmulo e sentou-se nela. Outro anjo entrou na sepultura e tirou-lhe os lençóis. Teu pai te chama, sai para fora. Momentos mais tarde, o Salvador parou à saída do túmulo e proclamou: Eu sou a ressurreição e a vida. Os anjos e o Salvador partiram juntos, deixando aos guardas e a nós para contar a história.
Durante 40 dias após a ressurreição, Jesus apareceu entre os homens por 10 vezes. Ao longo destas breves e memoráveis semanas, os seus discípulos reconheceram uma notável e sutil mudança nele. Esteve com eles no crepúsculo do jardim, à sombra das oliveiras, no sombrio alvorecer, à beira do lago, à luz de velas, no cenáculo. Os 40 dias passaram, a hora de dizer adeus chegou depressa. Como sempre acontece neste mundo, uma vez mais, voltaram a Jerusalém, deixando as suas redes, desta vez para sempre, e acompanharam o seu líder ao Monte das Oliveiras. Estando a um passo do seu trono celestial, Jesus deu aos seus discípulos a comissão: é-me dado todo o poder no céu e na terra, disse ele. Portanto, ide, ensinai todas as nações, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Estas palavras foram repetidas várias vezes, a fim de que os discípulos pudessem apreender o seu significado. Sobre todos os habitantes da terra, elevados e humildes, ricos e pobres, resplandecia a luz do céu em claros e fortes raios. Os discípulos deviam ser colaboradores do seu Redentor na obra de salvar o mundo. Agora, nada mais poderia detê-lo na terra. Ao subir, os seus olhos permaneciam fitos nos homens que olhavam para cima, enquanto as suas palavras de bênção se perdiam no silêncio. Os 11 observavam tomados de espanto, até que uma nuvem enviada o recebeu, ocultando-o da sua vista. Contudo, permaneceu a promessa: virei outra vez.
Deus está pessoalmente interessado em ti, porque Ele te criou. Ele sabe tudo acerca de ti, quer creias nele ou não. Deus ama-te, quer tenhas vivido uma vida boa ou não. Deus ama-te. E sabes por quê? Porque o seu único Filho, Jesus Cristo, escolheu dar a vida por ti e por mim, para que eu e tu, crendo nele, tenhamos a vida eterna. Deixa que Jesus entre na tua vida, abre o teu coração, escuta a sua voz e delicia-te com a sua companhia. Através de Jesus, Deus aceita-nos tal como somos, perdoa os nossos pecados e abre perante nós um meio de vida completamente novo. Quem quer que sejas, onde quer que estejas, agora mesmo podes convidar Jesus Cristo, o Filho de Deus, a entrar na tua vida. Não demores, Jesus te ama. No meio do perturbador ruído desta era mecânica, ouvimos em forma distinta a voz do grande dia de Deus. A rápida divulgação dos acontecimentos da atualidade proclama de uma forma inequívoca que o grande dia do Senhor está perto e a sua vinda é irreversível. Ouvimos com frequência o angustioso clamor dos homens fortes, anunciando a iminente daquele grande dia. Estadistas, militares, economistas, sociólogos, historiadores e ecologistas unem-se proclamando em discursos e editoriais apocalípticos o fim da história. A sombria sentença da destruição, escrita na parede da história, pode ser lida agora claramente por todos os homens. A natureza também se une às vozes angustiadas
destes profetas do novo Apocalipse. Porque sabemos que toda a criação geme, esperando pela manifestação do Filho de Deus. A terra pranteia e se murcha por causa dos seus moradores. Cremos desnecessário multiplicar evidências para provar o quanto está perto o grande dia do Senhor. O grande conflito vai se aproximando do fim. Toda notícia de calamidade na terra ou no mar é testemunha do fato de que está às portas. O Senhor vem, ouvimos as pisadas de um Deus que se aproxima. De manhã observo que o conflito começou. No lugar de luz, eu só vejo a escuridão. Por mim mesma não consigo, e sem Ele estou perdida. Oh, Cristo, me ajuda a não desanimar. Ele e outros mais, e sei que querem a mim também. O povo irado está, pois as pragas caem, e seus líderes dizem que a culpa é dos cristãos. Somos castigados nas prisões, porque não adoramos o diabo disfarçado em homem. Lemos no Apocalipse sobre esse tempo, mas essa luz perderam e andam na escuridão. Por mim mesma eu sei que não conseguirei, e que sem Ele estou perdida. Cristo, me ajuda. Ah, não, ajuda. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. A ti, a torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá. Primeiro domínio. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. Nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não precisarão eles da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava a dizer: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Pecado e pecadores já não existem. O universo está purificado. O grande conflito terminou para sempre.